falar sobre esse jogo do Flamengo contra o Fortaleza é, na verdade, falarmos aqui sobre o inusitado. O inusitado do Futebol Clube, de certa forma, é o que a gente tem de falar, sim, nessa análise sobre o que foi esse jogo. Em vários aspectos, a gente tem que pautar o inusitado que entrou em campo hoje e redundou. A entrada dessas circunstâncias do futebol, que entraram em campo hoje, redundou, na verdade. Uma vitória espetacular do Leandro Pici, gente. A primeira vitória do Fortaleza havia de ser uma vitória espetacular num jogo em que todo mundo que via a escalação do Leão supunha que a equipe hoje levaria uma goleada do Flamengo. E aí tem muita coisa nesse sentido para a gente falar do Fortaleza. Mas tem muita coisa nesse sentido também para nós falarmos do Flamengo. Porque o Flamengo enfrentou hoje uma equipe completamente alternativa, mas não foi somente isso. E aí, nesse sentido, as pessoas de fora que não acompanham o Fortaleza talvez não tenham a devida dimensão de algo que eu vou dizer aqui, que não foi somente a equipe alternativa do Fortaleza, uma equipe com várias reservas, mas não foi somente isso. O que poucos talvez entendam é que os jogadores que foram a campo hoje, alguns dos jogadores que foram a campo hoje pelo Fortaleza, são tidos como os piores, né? Jogadores do Fortaleza ao olhar aos olhos da torcida. Jogadores que têm falhado demais nessa temporada. O Robson, que até agora não tinha tido nenhuma partida boa, relevante nessa temporada de 2022. Não tinha jogado uma partida que presta. A torcida já não suporta ele. Não aguenta ele. O Vovira vai com o Romarinho também. A ideia dele é que o Romarinho seja esse cara aí também. Um atacante, mas na verdade um meio atacante, um jogador para também atuar ali, de certa forma, no meio de campo, às vezes no ataque, no meio de campo, trocando de posição também com o Ronald, enfim. Não era, evidentemente, um substituto para o Lucas Lima, longe disso. O Romarinho é um jogador que fizeram uma partida muito importante depois da renovação do contrato, depois nunca mais fizeram uma partida importante. É um jogador que também é questionado. E também muito se questiona no Fortaleza o fato de que, quando o Vojvoda olha para o banco, ele olha para Romarinho e para Robson, e não olha, por exemplo, para um jogador como De Pietri, Valentim De Pietri. Né? Então, também tem esse problema aí. Né? De jogadores que ele escolhe para jogar. Né? Que ele leva a campo para jogar. Hoje, evidentemente, que a equipe do Fortaleza não teve, não pôde contar com o De Pietri, evidentemente. A situação foi, para vocês terem ideia, não pôde contar com o De Pietri, gente. Entende? Não pode contar com uma reserva que seria relevante. Ele é obrigado a entrar com dois jogadores que a torcida não pode nem ouvir falar do nome. Agora, não fica somente nisso. Na defesa, ele entra com a defesa com a linha de 3, com o Anthony Landassori, que é um jogador que você fala Landassori, antes de você chega no Landá, antes de chegar no Suri, né, no Suri, o torcedor já quer te bater. Porque de cada 10 lances que ele tem para disputar, ele vai mal em 9. Ele é um defensor muito frágil tecnicamente, ao menos tem sido assim nessa temporada. E hoje fez um jogaço, vamos deixar claro. Jogou muita bola hoje o Landassori. O jogo de hoje foi atípico. Porque hoje foi um dia na história do futebol que Anthony Landassori, ele deixou o Bruno Henrique no chão. É isso mesmo, ele deixou o Bruno Henrique no chão. Quem? O Landassori. Deixou quem no chão? Bruno Henrique. Né? Então, foi tudo muito atípico. Entrou também ali no meio de campo com o Jussa, que é um jogador também muito questionado pelo torcedor. Tem um Capixaba, que para alguns é um jogador importante, para outros não. Jogador de altos e baixos, que fez uma grande partida hoje também, enfim. Mas além de entrar com vários jogadores questionáveis e questionados, a questão não é somente o nome. É a questão, por exemplo, é o que você faz, como é que a equipe, na verdade, consegue se ajustar para ganhar equilíbrio com esses vários jogadores. Porque se você tem um, ele pode não jogar bem. Se você tem dois, eles podem não jogar bem. Quando você tem vários, eles podem também danificar o quê? O padrão tático da equipe. Então, tudo deveria dar errado. Mas não deu. Por que não deu? Também por causa do Flamengo? Sim. Também por causa do Flamengo. Mas, vamos falar disso. Né? Vamos falar muito mais também do Fortaleza agora. Por que o Fortaleza conseguiu essa vitória? Agora, precisamos pontuar antes de quaisquer coisas aqui que o que o Flamengo fez hoje no Maracanã foi uma vergonha. Foi um vexame. A despeito da grande partida do Fortaleza, a despeito do controle mental que o Fortaleza teve desde o começo do jogo em relação ao Flamengo, o Flamengo hoje praticou um vexame no Maracanã. E o seu Paulo Souza é muito culpado por isso também. Ele já começa antes do jogo criando um problema desnecessário,
Porque, na verdade, o Diego Alves era um jogador que estava ali na escalação, ele tira o jogador da escalação e nem para o banco vai. O jogador que está recuperado já, ele tira por uma questão de opção, ele tira do banco. Não precisava disso. Olha, pode não explicar a derrota, mas vai saber. Né? E, na verdade, ele acaba arrumando muito mais problema no vestiário do que ele já tem. Porque está brigando contra o líder de vestiário e em outros momentos o Diego Alves pode ter dado razão para ele. Neste momento, o Diego Alves não deu em tese razão para o técnico para fazer esse tipo de coisa. Só que a equipe vai para o campo, a equipe do Flamengo. Desde o começo do jogo, a equipe do Flamengo ela é surpreendida com o Fortaleza, que está jogando muito mais. Que tem um controle mental da partida que é exercido do primeiro minuto ao final da partida. É um controle que é exercido até o final da partida. E tem um detalhe nesse jogo que nos lembra daquela partida do Fortaleza contra o Galo na estreia do Campeonato Brasileiro de 2021. Fortaleza tem um problema ali com a arbitragem, na verdade, porque a gente tem que falar que teve um problema com a arbitragem. Fortaleza consegue se manter equilibrado e consegue depois chegar ao gol da vitória. O problema da arbitragem que eu falo é o seguinte, no primeiro tempo, se o Boada entendeu que eram 4 minutos, porque, na verdade, a lesão ou cera, como muitos queiram, que para mim cera e lesão e tudo mais e tal, são coisas que fazem parte do jogo. Eu falei muito disso quando, por exemplo, o Fluminense fez muita cera contra o Fortaleza lá no Castelão. Acho que é uma arma de uma equipe que não tem nenhum problema nisso. Agora, naquela caída do Boeck ali, que aquela foto do Boeck, era aquele, enfim, o Boeck estava sentindo ali e tal, não sei o quê. Aquilo não foram 4 minutos. Mas vamos imaginar que sim, foi para 4 minutos aquilo ali. Não teve mais nada na partida no primeiro tempo. Então, aí ele dá 4 minutos, ok, mas deu 4 minutos, tudo bem. O Fortaleza parece que encaixou muito bem nas suas emoções ali, os 4 minutos. Só que acabaram os 4 minutos com a bola no meio de campo. Você que torce para o Flamengo pode achar que eu estou exagerando. Mas eu queria ver se você estivesse na situação contrária. Se você também não estaria concordando. A bola estava no meio de campo quando os 4 minutos já tinham se esgotado. E ele acaba o jogo com 4 minutos. Ele segue com o jogo, o Flamengo acaba fazendo a 49 minutos e quase 30 segundos ali. O gol do Flamengo acontece nos acréscimos do que foram os acréscimos do primeiro tempo, que, a meu ver, foram excessivos, mas, enfim, dá para entender quem acha que estava errado, que está certo, eu acho que pode ser legítimo. Agora, acréscimo de acréscimo, um absurdo. Então, esse tipo de lance eleva o jogador. Alguns receberam cartão amarelo. Eles vão para o banco de reservas ali, para o vestiário, na verdade, muito nervosos. E eles vêm para o segundo tempo com a leitura do jogo muito diferente, porque o Fortaleza cometia um erro muito grave. Inclusive, que também explica o empate do Flamengo, e não somente a atitude do árbitro. O Fortaleza estava jogando muito bem, estava controlando mentalmente a equipe do Flamengo, estava finalizando mais que o Flamengo. O Flamengo não chegava no gol, não conseguia, por exemplo, ter nenhuma finalização correta. A primeira finalização correta do Flamengo foi no gol. Foi no gol, não, não no gol, foi no segundo tempo e tal, mas terminou o primeiro tempo sem essa finalização correta ali. Mas o que acontece ali? O controle era do Fortaleza. O Fortaleza estava errando num ponto, apenas num ponto o Fortaleza estava errando. O Fortaleza marcava o Flamengo recuando muito. Quando os jogadores estavam sofrendo pressão no Flamengo, eles entravam muito na área. Eles ficavam tudo compactado, todo mundo ali protegendo, como se fosse uma barreira, ao Boeck e ao arco defendido pelo Boeck. E você não tinha jogadores dando combate fora da área. A equipe do Flamengo é notável por ter jogadores que criam muito. E esses jogadores estavam ali na entrada da área, tendo muita liberdade para criar, para passar ou para arrematar. O arremate poderia até não acontecer, poderia até não redundar em sucesso. Por quê? Porque tinha muitos jogadores de Fortaleza à frente era ali do goleiro Boeck. Ou também uma bola poderia desviar e entrar, e aí seria muito mais complicado para o Boeck. No mundo em que o Fortaleza não costuma ter sorte, é até arriscado pautar um tipo de jogo desse. Agora, o pior não é isso. Esse jogador, ele tem ali muita tranquilidade na entrada da área para fazer o quê? Para criar, para buscar um passe, porque você não tem muito combate. Porque quase todos os jogadores de Fortaleza estavam dentro da área. Era um erro de marcação. Sobretudo quando você tem ali jogadores do time adversário muito bons. Então, Fortaleza errou. E também por causa desse erro que levou ao gol do Flamengo. Foi por causa desse erro. Os jogadores do Flamengo tiveram muita liberdade para criar. Aí, no segundo tempo, o Voivoda corrige isso. E Fortaleza não marca todo dentro da área. Fortaleza começa a dar combate ali, depois da área, inclusive. Tem jogadores, evidentemente, dentro da área, jogadores pegando jogadores do Flamengo que entram na área, mas tem muito jogador ali, assim, tentando chegar na bola, tentando asfixiar o portador da bola da equipe do Flamengo, tentando cortar a linha de passe ali naquele setor. Ou seja, a gente teve um Fortaleza com uma atitude diferente no segundo tempo. Ele veio do vestiário muito melhor do que ele estava jogando no primeiro tempo, do ponto de vista tático, a equipe do Fortaleza. Agora, quando o Fortaleza não estava bem e deixava muitos espaços e deixava o Flamengo com a bola, uma coisa ficava muito visível.
esse Flamengo, e a gente entra no Flamengo, não sabe jogar com a bola. E isso é culpa do técnico Paulo Souza, porque ali você tinha uma equipe com todo um campo para tramar, e você pode apresentar, portanto, todo o seu métier, né, todo o seu, né, enfim, todas as suas jogadas ensaiadas, todas as suas variações. Então o Fortaleza estava permitindo o Flamengo ali fora da área, marcando muito recuado, espaços para o Flamengo apresentar suas variações de jogo para uma equipe que tem a bola, que está possuindo a bola, e contra o adversário que não tem a bola e não quer a bola. E o Flamengo não conseguiu ser eficiente, a gente não viu variação de jogo nisso aí. Claro que teve o gol, foi um lance de habilidade, mas não de uma jogada em que você percebia a variação de jogo. Você não via as inversões muito longas, que é coisa que o técnico falta muito no treinamento, por exemplo. E isso é muito, muito sério para o tal do Paulo Souza, porque ele se mostra um técnico incapaz de gerar qualidade para esse Flamengo, que na maioria dos jogos contra os seus adversários vai ter a posse de bola. Esse Flamengo não sabe jogar com a bola, quando tem posse de bola diante do adversário que se fecha no seu campo de defesa. E o Vôivoda entendeu, ele leu que o Flamengo jogaria dessa forma. No segundo tempo, quando o Fortaleza, portanto, ele sai um pouco da área para tentar pegar esse jogador do Flamengo fora da área, não dá moleza para esse jogador ali. Então, o que acontece? O Flamengo tampouco consegue, por exemplo, mostrar variação. Aí a bola aérea começa a funcionar, começa a ser acionada muito, e ela também não tem um grande funcionamento. Não tem um grande sucesso. O Fortaleza, portanto, sem a bola, se jogou muito bem. Agora, sem a bola, o Fortaleza hoje deu aula para esse Flamengo, porque se esse equipe do Flamengo não joga bem com a bola, pior é sem ela. Né? E aí a gente percebe isso claramente na situação de contragolpe, que a equipe do Flamengo oportunizou para o Leão durante muito tempo no primeiro tempo, muitas vezes no primeiro tempo e também no segundo. A equipe do Fortaleza domou hoje a equipe do Flamengo mentalmente, teve as principais ações do jogo, as principais situações para finalizar, teve bola na trave no primeiro tempo antes do gol acontecer, né? Teve ali situações ali, enfim, dava para fazer até mais de um gol no primeiro tempo a equipe do Fortaleza. Agora, no segundo tempo, a coisa vai rolando, o Fortaleza o Flamengo começa a fazer alterações que transformaram a equipe aí numa espécie de Frankenstein também, né? Ele altera muito mal, porque não é só o jogador que entra com uma ideia que o técnico passa para ele. Só que essa ideia que o técnico passava para o jogador, provavelmente não foram as melhores dessas ideias, porque os jogadores não entraram bem. A equipe fica ultra ofensiva, na verdade. Acho que ele erra quando ele tira, na verdade, o Ayrton, e ele mantém ali o Andrés, porque o Andrés fica esquisito, né? O jogo do Andrés. Só que aí o que acontece? No segundo tempo, a partir de um certo momento, o Vôivoda quer ganhar um jogo. A gente pode ganhar os caras. Ele faz alteração para a equipe ganhar. E ele coloca o Hércules, que é brilhante o Hércules. Um jogador brilhante. E aí, no final, quando o Flamengo estava numa situação de pressionar demais, muito, assim, na parte final do jogo, o que faz o Vôivoda? Ele deveria colocar um zagueiro. Ele tira um zagueiro, um volante zagueiro, que é o Jussa, que é, na prática, um volante zagueiro, e coloca o Crispim. A mensagem dada para o Flamengo é: a gente quer ganhar o jogo de vocês. Isso intimida a gente. Isso intimida demais. Então o Fortaleza ganhou esse jogo hoje, por quê? Porque soube ganhar, porque soube vencer, quis vencer, teve atitude e teve muito mais. Teve um técnico que acreditou no seu elenco. E por que o Fortaleza funcionou tão bem hoje com esse time alternativo? Meu palpite é que quando você tira de campo alguns jogadores que estão sendo muito pressionados para entregar resultado, o Moisés, tudo é na conta do Moisés, o Romero, muita coisa nas costas dele também. O Lucas Lima não estava hoje também, assim como também o Felipe, mas eles também hoje, quando a gente pensa no Lucas Lima, a gente pensa um cara que tem que entregar soluções. Ele está cansado nisso também. O Felipe, que é o cara que a gente espera sempre que vai ter lançamento, jogadas importantes ali também. Então, esses caras não puderam jogar. O Hércules, que é o cara que a gente sempre espera alguma coisa, ele também não foi pro jogo. Né? Então, o que acontece? Você tem ali jogadores que estão muito pressionados para entregar resultado. E quando ele coloca um monte de reserva na equipe, esses caras entram leve. A leveza hoje estava no jogo do Fortaleza. Os caras estavam jogando com muita leveza. Isso foi muito importante. E mais importante ainda, o Vôivoda acreditou muito mais nos seus jogadores hoje do que muita gente, inclusive eu, não acreditava. E por isso ele é melhor do que qualquer analista, na minha opinião. Por isso que eu posso conhecer muito futebol, mas eu não chego aos pés de um cara como o Vôivoda. Porque é claro que eu condeno muitos dos erros que ele comete. Né? E vou sempre criticá-lo quando ele fizer isso. Mas ele é um cara muito bom. E ele acredita demais nos seus jogadores. E foi também por acreditar nesses jogadores hoje que o Fortaleza ganhou. A primeira vitória do Fortaleza no campeonato foi uma vitória espetacular. Não tem outro nome para isso. Merecida. Dominou o jogo, dominou o Flamengo no Maracanã. Dominou ali o grande orçamento do Flamengo, dentro de campo hoje. Teve um técnico que deu aula para o técnico do Flamengo. Então o Fortaleza venceu, a sua primeira vitória não podia ser melhor. Venceu um dos grandes, assim como o Fortaleza fizera contra o Galo no campeonato passado, no caso na estreia do Brasileirão de 2021. Que essa vitória abra o caminho do Leão para que outras vitórias aconteçam. E quanto ao Flamengo, é necessário olhar, sinceramente, para o trabalho do Paulo Souza. Eu não estou falando que tem que mandá-lo embora ou não.
Mas é necessário analisar com urgência o desempenho desse Flamengo, porque a partir do desempenho, os dirigentes do Flamengo entenderem o que tem que fazer e fazer rapidamente. Ou bancar o cara para sempre e aguentar todos esses efeitos colaterais que ele costuma apresentar, como apresentou hoje, antes do jogo e durante o jogo. É uma vergonha, um vexame que fez o Flamengo. Heróico, gente, heróico o feito hoje do Leão do Pici, lá no Maracanã. Heróico feito, o Fortaleza está de parabéns por conseguir a sua grande vitória, a sua primeira vitória de maneira tão importante como foi essa vitória contra o Flamengo. É isso.